Lutar até vencer. Lutar nós estamos aprendendo, mas o Senhor quer que nós continuemos. Lutar até vencer. A palavra do Senhor no livro de Hebreus, capítulo 10, versículos 35 a 39 dizem: Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, da fé. Nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Que Deus fale profundamente ao seu coração e que esta palavra seja uma bênção. Vamos orar? Senhor Jesus, nós estamos aqui disponíveis à ação do Teu Espírito Santo. Como filhos amados Teus, nós fomos reunidos pela Tua soberana vontade neste santo lugar, através da internet também, e onde esta palavra chegar pelos meios de comunicação, pelas mídias, nós sabemos que Tu tens desígnios para cumprir e que a Tua palavra não voltará para Ti antes de cumprir todos os Teus desígnios. Por isso, fala-nos, Pai, faz conforme a Tua vontade. Eis-nos aqui, trata de cada um de nós, ensina-nos como lutar até vencer. Para a glória do Teu nome, nós oramos e Te agradecemos. Amém. E toda a igreja diga amém. Muito obrigada, Ciro. Meus amados irmãos, povo santo e irrepreensível, abençoado com toda sorte de bênção espiritual, povo predestinado pelo Senhor. As suas atitudes são um fator determinante para lhe proporcionar êxito na vida. E eu creio que é o que você deseja. Senhor desta igreja, senhora deste ministério, jovem da graça de Deus, você deseja ter êxito na vida. Deseja ou não deseja? Então diga, eu desejo ter êxito na vida. As nossas atitudes, elas determinam se a nossa vida vai ser uma vida de êxito ou se a nossa vida vai ser uma vida de fracasso. E quando nós liberamos a fé e nos mantemos num estado constante de expectativa, isto se torna uma chave para vermos Deus agir a nosso favor. Ou seja, eu tenho que estar aqui imbuída de uma fé, eu tenho que estar aqui imbuída de uma expectativa de que algo bom pode me acontecer se eu libero a minha fé e se eu tenho as minhas atitudes certas diante da vida. Eu tenho que ter uma boa expectativa. Se você está liberando fé, se você está misturando fé à palavra, e se as suas atitudes são correspondentes ao que Deus tem lhe ensinado, tenha uma boa expectativa esta noite. Então, amados, vocês sabem qual é o maior desejo de Deus depois de nos salvar? O maior desejo de Deus depois de nos salvar é nos abençoar. É a todos nós que Deus quer abençoar, dar saúde plena, fazer prosperar, fazer abundar em toda boa obra. Olha o que diz o Salmo 35, 27. Cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão. E digam sempre, glorificado seja o Senhor, que se compraz na prosperidade do seu servo. Você viu como começa o versículo? Cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão. Quantos aqui esta noite se alegram e têm prazer na retidão do Senhor? Digam amém. E ele diz, glorificado seja o Senhor que se compraz na prosperidade do seu servo.
Então, ele diz, glorificado seja o Senhor que se compraz, que tem o desejo, que tem o prazer, que tem a alegria. É vontade dele, é propósito dele. Ele se compraz na prosperidade do seu servo. Quem aqui é servo de Deus? Então diga, Deus tem prazer na minha prosperidade. Então, se Deus se compraz na nossa prosperidade, Deus se alegra e é desejo dele fazer a nossa vida ser uma vida bem-sucedida. Então, Deus tem alegria, Deus tem prazer em nos abençoar. Deus se alegra quando você prospera. Deus se alegra quando você é saudável. Deus se alegra quando a sua família está bem-sucedida. Deus tem prazer em nos abençoar. Até quando o Senhor Jesus foi para a cruz, ele morreu, ele ressuscitou, ele queria que a bênção chegasse às nossas vidas. Deus sempre, amados, em todo tempo, pensou em nos abençoar. O tempo todo, Deus quer manifestar a sua bênção. Por isso diz em Gálatas 3,13, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Então, Ele se fez maldição em nosso lugar. Ele foi o nosso substituto. Diga, Ele foi o meu substituto. Então, na cruz do Calvário, amados, se Ele se fez maldição, aquela morte maldita, Ele foi fiel até a morte. Ele não titubeou, Ele cumpriu a lei, Ele foi até o fim e Ele consumou aquilo que deveria ser consumado. E diz que Ele fez isso para que a bênção de Abraão chegasse até os gentios, nós, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. E nós já recebemos, diga graças a Deus. Então, depois de nos salvar, Deus sempre tem o desejo e a alegria, e Ele se compraz na nossa prosperidade. Ele quer abençoar todas as áreas da nossa vida. Mas você tem que saber que nem todas as pessoas veem Deus assim. Nem todas as pessoas enxergam Deus desta forma. Algumas pessoas até se sentem culpadas por serem abençoadas. Tem gente que é abençoada e tem sentimento de culpa, sabia disso? Por viverem bem, por terem um bom carro, por terem uma boa casa, por comerem bem, por se vestirem bem. Mas você tem que saber que aqui neste ministério se aprende que o Deus da graça, o Deus a quem servimos, que iluminou os olhos do nosso coração, que nos fez compreender a herança e a esperança do nosso chamamento, Ele nos mostra em sua palavra que a bênção de Abraão já chegou à nossa vida. E agora, pela fé, só pela fé, a sua bênção que já chegou vai se manifestar. Nós vamos ver os resultados desta bênção de Abraão que chegou até nós por fé em Jesus Cristo. Você recebe? Amém. Amém. Então diga, eu já sou abençoado com toda sorte de bens. Diga, a bênção de Abraão já chegou à minha vida pela minha fé em Cristo Jesus. Então aqui está tudo certo. Mas será que essa bênção ela é naturalmente manifestada? Que ela já está na nossa vida. Eu tenho, amados, para ver esta bênção manifestada, toda a bênção de Abraão, eu tenho que cuidar das minhas atitudes. Para que estas atitudes minhas, sendo atitudes bíblicas, atitudes positivas, elas tragam à existência aquilo que eu ainda não vejo. Não existe aos meus olhos, mas já existe aos olhos de Deus. Amém? Então, talvez eu diga, mas como assim, bispa? Como é que eu tenho atitudes e as minhas atitudes podem trazer à existência coisas que não existem na minha vida? Vou lhe explicar. É que eu tenho que cuidar sempre das minhas atitudes, da minha maneira de ser, de tudo que envolve a minha pessoa, para que as minhas atitudes sejam sempre positivas, principalmente diante das circunstâncias negativas. Porque diante de circunstâncias positivas, igreja, é muito fácil ter atitudes positivas. Quando tudo vai bem, quando tudo é um mar de rosas, quando tudo está prosperando, é fácil você ser positivo, você ter atitudes
cálidas, atitudes, não é, equilibradas, tudo é maravilhoso. Agora, diante de circunstâncias negativas, de um problema, de uma perseguição, de uma ameaça, de uma adversidade, diante de uma provação, de uma tribulação, de um vendaval, é aí que eu tenho que manter as minhas atitudes positivas, principalmente diante de circunstâncias negativas. Então, o que é mais difícil? É exatamente manter atitudes positivas diante de circunstâncias negativas. E eu abro aqui um parênteses para lhe dizer que uma das coisas mais difíceis para o cristão é manter-se com atitudes positivas diante de circunstâncias negativas. Sabe por quê? Porque nós somos pessoas muito sensíveis. Por termos o Espírito Santo em nós, nós hoje somos pessoas que temos uma percepção, não é coisa humana da alma, estou falando espiritual. Nós temos discernimento, nós temos nossos sentimentos estão muito mais sensíveis, tudo que nós somos, não é? E diante das circunstâncias negativas, a pessoa tem uma tendência a se envolver emocionalmente. Ela logo se entrega. Nós somos muito sensíveis, nós somos muito suscetíveis. Porque nós estamos acostumados com a manifestação de Deus, o louvor, a palavra. A gente está cheio de problema lá fora. Quando a gente entra aqui na igreja, ouve a palavra, começa a louvar, vem uma ministração do altar, nós falamos, uau, a vida é leve, fica tudo fácil. Agora, quando nós estamos lá na realidade, diante da realidade nua, crua, aquela sensibilidade que nós adquirimos aqui dentro, ela também está lá fora conosco. E aí, diante daquela circunstância negativa, a tendência, nós somos tão sensíveis já, Deus já nos sensibilizou tanto, no bom sentido, que a adversidade, logo a gente se emociona, a gente se envolve emocionalmente, acaba às vezes se entregando e se esquece, tremam os céus, de tudo que a gente aprende na igreja. Chega aqui, eu sou forte. Eu venço. Eu sou mais que vencedor. O louvor liberta. Olha, quando você estiver na frente de uma batalha, comece a louvar. Você vai lá, a batalha começa e você, que louvar que nada. Ai, Jesus, esqueceu tudo. Se entrega logo. Começa em desespero, começa às vezes a chorar. Começa a falar, mas Deus, como é que vai ser? Esqueceu tudo que aprendeu. Eu não creio que eu esteja falando com pessoas desta igreja. Eu não estou falando de você. Eu creio que quem vem a esta igreja, que está aqui firmado, que está recebendo este alimento, não é mais uma pessoa que se entregue a sentimentos negativos, que esqueça do que aprende deste altar. Eu sei que você se lembra muito bem do que você aprende nesta igreja. Eu sei que você traz à memória tudo que lhe dá esperança no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua vizinhança, na sua família, no seu cotidiano. Você está sempre sim se lembrando daquilo que nós lhe ensinamos. É ou não é verdade? Então cuidado, porque tinha gente dizendo, eu peguei um monte na curva. Entrega o quê? Não entrega não, você se lembra daquilo que você tem recebido. Há alguns que não podem, lógico, nem lembrar do que lhe é ensinado. Porque nada lhe é ensinado. Você sabe que tem muitos ministérios que a pessoa quer lembrar alguma coisa na hora da aflição, e ela não tem o que lembrar, porque nada lhes é ensinado. Então, amados, a sua vida tem que ser um testemunho para as outras pessoas. Agora eu quero falar das implicações da sua vida e do seu testemunho para as outras pessoas. Porque aflições, já sabemos que todos temos e passamos por elas. Circunstâncias negativas vêm. Agora, o nosso posicionamento positivo é o que as pessoas lá fora estão querendo ver, se ele permanece mesmo até o fim. Todo mundo quer ver. Por exemplo, quando você passa por uma adversidade, as pessoas sabem que você vem à igreja, que você é crente, as pessoas querem ver. Eu quero ver o que aquele crente vai fazer agora. Eu quero ver o que aquele cristão agora vai dizer. Eu quero ver como é que ele vai se comportar agora. Todo mundo, amado, quer ver como aquele cristão, como é que aquela pessoa que se diz evangélica, como é que ela vai agir? O que é que ela vai dizer diante desta situação? Você sabia que as pessoas,
à nossa volta estão sempre esperando para ver qual é a nossa atitude. Sabia disso? Você pensa que não. Está todo mundo de olho no você. E em mim. Em mim é uma gramática completamente absurda. Todo mundo está de olho na gente, irmãos. Todo mundo quer ver na hora do problema, quando ele bate feio, às vezes, em nós. Como é que nós vamos agir? O que nós vamos falar? Como é que nós vamos nos comportar? As pessoas que estão à volta estão de olho na nossa vida. E a sua vida tem que impactar positivamente a outras pessoas. Você tem que ser uma luz forte, porque não adianta eu chegar aqui e cantar: eu vou ser um farol que brilha à noite. Tem hora que o problema chega e todo mundo está lá esperando para ver esse farol brilhar. Quero ver agora se o brilho continua. E a pessoa diz: dá licença. Paga a velinha lá, puxa a cordinha, desliga tudo e diz: não dá, a coisa está difícil, vai procurar outra luz lá na minha igreja. Não! As pessoas estão esperando para ver o farol brilhar à noite, para ver a ponte sobre as águas. A água está afundando, eu quero ver agora você passar por uma ponte que você diz que Deus cria para você, que você anda sobre as águas. Você não canta isso? Se o mar não se abrir, eu vou andar sobre as águas. Está todo mundo esperando na hora do problema, diz: agora anda. Agora eu quero ver. Porque saber a história de Moisés, do Mar Vermelho, todo crente sabe. O negócio é esperar aquilo acontecer na nossa vida. As pessoas querem ver. Romanos 8,19 diz o quê? A ardente expectativa da criação aguarda a revelação de quem? Dos filhos de Deus. Há uma ardente expectativa. As pessoas ficam esperando para ver. Há pessoas que estão esperando há muito tempo que você se revele. Que você se mostre com as suas atitudes, como você é. Qual é o Deus que você segue. Em quem você confia, em quem você tem crido. Muitos cristãos deixam de cumprir o seu papel, se escondem, se omitem, não se revelam. Isso é um erro. Você sabe que um grande homem chamado Martin Luther King, famosíssimo, ele disse, um pastor negro, lutou pela causa dos negros, da independência dos negros nos Estados Unidos, da libertação. Ele diz o seguinte: o que me assusta não é o grito e nem o barulho dos falsos, dos corruptos, dos maus desta terra. O que me assusta é o silêncio dos bons. O mundo está esperando que a gente fale alguma coisa, amados. O mundo está esperando a nossa atitude. As pessoas aí fora, endemoniadas, encapetadas. Você sabe que essas pessoas têm o prazer de se revelar? Você vê na televisão, a pessoa fala de boca cheia. Eu sou espírita, eu sou macumbeiro, eu sou do candomblé, eu curto o terceiro olho na testa, eu sou indiana, hinduísta, eu sou sei lá o quê. As pessoas falam de boca cheia. As pessoas estão aí, amados, sem nenhuma vergonha de se revelar e se revelam como filhos da perdição. E os crentes? Os crentes, escondidos, quietinhos, cantando dentro das suas igrejas. Tem gente que diz: não, bispa, é que no meu trabalho eu não posso nem dizer que eu sou crente. Por que não? Não pode dizer que você é crente? Por que não, amado? A sua suficiência vem de quem? Vem de Deus ou vem dos homens? Vem de Deus. Então muitas pessoas não se revelam por medo de crítica. Não se revelam, às vezes, por medo de cobranças. Não, se eu falar que eu sou crente, vão ficar no meu pé. E aí já viu, tudo que eu fizer, vai estar todo mundo de olho. Você fazendo ou deixando de fazer, já está todo mundo de olho em você. Então assuma quem você é. Se você é um farol que brilha, põe esse farol para brilhar o tempo todo. E quando você estiver diante de uma adversidade, é aí que as pessoas vão esperar ver esse farol brilhante. É aí que as pessoas vão esperar o que vai sair da sua boca. Porque o que sai da boca do ímpio, nós já sabemos, amado. O mundo já sabe. O que vai sair da sua e da minha boca. Outras pessoas não se revelam. Apesar de
né? A criação está aí aguardando, expectativamente, né? Quem são os filhos de Deus. Mas tem gente que não se revela como um crente, como uma pessoa de fé, um homem, uma mulher, crentes em Jesus, de medo de serem prejudicados, ou por vergonha, ou por insegurança. Amado, você não tem que ter medo de nada. Você tem que ficar seguro em Cristo Jesus. Não tem insegurança de assumir a sua fé até as últimas consequências. Mesmo que você passe pelo vale da sombra da morte e que as pessoas estejam vendo o teu passar pelo vale da sombra da morte, enquanto você estiver passando, você diz, eu estou passando por isso. Todos estão vendo eu passar por isso, mas o meu Deus está comigo. Eu não temerei mal algum. Eu sei que Ele tem a vitória. Eu vou passar e a vitória está me aguardando. Olha, tem gente que diz, mas se eu fizer isso, bispa, lá onde eu trabalho, lá onde eu estudo, vai pegar mal. Para quem? Se você falar daquilo que você crê, vai pegar mal para o mal. Porque para você vai ser bênção. Isso é testemunho de vida. Isso é assumir a fé. Se você é um empresário, se você é um comerciante, os seus funcionários sabem que você é cristão? Se você trabalha em algum lugar, os seus superiores, seus colegas sabem que você é um cristão? Eles têm que saber. Porque eles têm que saber a razão pela qual, o motivo pelo qual as pessoas te amam. Qual é o motivo que as pessoas vão à sua loja, enfim, à sua empresa comprar? Por que motivo você está prosperando? Por que você está sendo bem sucedido? Os seus funcionários têm que saber porque a sua empresa é tão próspera, porque você tem sonhos grandes, porque você fala e eles dizem, mas esse homem é um sonhador, esta mulher é muito, não tem os pés no chão. Tem que saber por que você pode sonhar desse jeito, porque tudo dá certo onde você põe a mão, porque o dono de tudo isso é Jesus. Diga glória a Deus. E outras pessoas, amados, crentes em Jesus, já não podem nem falar nada de Jesus hoje em dia, porque as suas atitudes negativas, erradas, já falaram mais alto, já testemunharam contra a pessoa. É o chamado mau testemunho. A pessoa na hora da luta, ela corre para o mesmo lado que o ímpio corre. Na hora de uma briga, de uma crise, faz guerrinha conjugal, já não vem para a igreja, já não deixa a mulher vir, já não trata os filhos como deve ser tratado. O mundo está olhando. As pessoas à nossa volta estão de olho. E tem gente que, em vez de ter reações positivas, atitudes em linha com a Bíblia, estão envergonhando o caminho do Evangelho. Estão envergonhando a obra de Deus. Olha o que diz Paulo em 1 Coríntios 9, 27. Mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, isto é, em outras palavras, subjugo a minha carne, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Olha como o apóstolo Paulo nos ensina a cuidar das nossas atitudes. Porque ele diz assim, eu tenho que ter um cuidado tão grande com a minha vida, com as minhas atitudes. A minha vida tem que impactar positivamente as outras pessoas, porque a criação espera ardentemente, com expectativa, a minha revelação. Todo mundo está querendo saber quem eu sou de verdade. E se eu sou e digo que sou filha de Deus, o mundo tem que ver em mim uma filha de Deus. E filha de Deus não se envergonha do seu pai. Filha de Deus não treme diante das acusações, das vergonhas. Não titubeia diante do pouco caso, diante das piadas do mundo. Nós não temos que temer nada, amados. O mundo está esperando para nos conhecer. Porque depois, disse Paulo, de eu ter pregado, de eu ter falado de Jesus, depois de eu ter falado que eu vou a uma igreja aos domingos, às quintas-feiras, depois de eu ter falado que eu dizimo, que eu leio Bíblia, sabe, que eu congrego, para que eu não venha a ser eu mesmo desqualificado, para que as minhas atitudes não ponham tudo que eu tenho falado a perder. Quem está entendendo? Amém. Porque tem gente muito bonitinho, prega, nossa, sabe mais que o pastor.
Onde está tudo, sabe? Olha, às vezes o pastor, onde está aquele, a tua cabeça está assim, espera um pouquinho, deixa eu lembrar, o que você está querendo mesmo, saber onde é que está esse versículo, tá? Mas tem irmão, eu sei, está lá em Amós, Amós, o cara lê Amós mesmo, é uma coisa, né? Que coisa tremenda, está lá no livro de Juízes, coisa tremenda, sabe? E a pessoa fala, olha como é afiado na palavra. Depois as atitudes, sabe o que acontece? Primeira coisa que vem, a pessoa já tem uma atitude de desespero, de derrota, já na sua boca se encontra um palavreado esquisito, e a pessoa diz, crente nada, isso aí é um falsário, isso aí é enganador, pensa que engana quem? Amados, é triste, mas é isso que está sendo aí testemunhado, e o mundo está esperando. Agora, vamos ver o que ele fala agora, o cara que sabe tudo da Bíblia, vamos ver agora o que ele fala, como é que ele fala, como é que ele vai agir agora, como é que ele vai tratar a mulher dele, o marido, como é que agora, olha o filho dele respondeu, vamos ver agora como é que ele faz com o filho dele. Aí tem uma atitude igual a do ímpio, diz, falhou, vamos para outra, esse daí não fez nada, esse daí não serve para nada. Olha que vergonha, que coisa triste. Então, veja-se sempre além das suas circunstâncias. Não olhe para as coisas apenas materiais, aquilo que está acontecendo. Veja-se além dos problemas. E você vai se ver vivendo uma vida completa, uma vida abundante. Eu estou hoje lhe mostrando o caminho para você ter atitudes positivas. Nós estamos falando de atitudes positivas mesmo diante das circunstâncias negativas. De você ter essa luz forte, você ser esse farol que brilha à noite. As pessoas estão sempre querendo ver, amados, o que é que você vai falar. Vocês sabem que quando você chega da igreja, aquelas pessoas que ainda têm parentes, familiares, que não vêm ao culto, elas estão lá como quem nada quer, não é? Estão lá assistindo lá o Fantástico, assistindo hoje, o que passa hoje? Não sei. Linha indireta, está lá todo mundo assistindo lá. Aquelas coisas de crime, aqueles negócios todos, tá todo mundo ali, né, ligadão. Depois chega lá, você fica um pouco mais na igreja. Mas as pessoas, na verdade, elas querem saber o que você ouviu hoje. Não dão o braço a torcer. Muitos nem perguntam, mas fica lá, como a gente diz, coçandinho para saber sobre o que foi hoje. O que aconteceu, o que teve, qual a novidade. Eu vou lhe dizer isso, porque eu estou sabendo de muitos casos, não posso citar, logicamente, de pessoas que vêm para a igreja e o seu familiar vai para o computador assistir esse mesmo culto que você está assistindo aqui. Ele só não diz, mas ele sabe tudo o que está sendo pregado. Porque algumas pessoas de algumas famílias têm dito, gozado, a pessoa que fica lá em casa parece que ela sabe mais do que eu a pregação. Cuidado, que pode ser que saiba mesmo. Porque ela está lá sozinha, ligadona no computador, e você está aqui voando, flutuando. Aí você chega lá, vamos ver. Sabe para quê, amados? Às vezes para ver qual é o teu comportamento diante dessa palavra. Eu estou brincando, né, com algumas situações, mas tem. Você sabe que tem pessoas que pegam o carro da esposa ou do marido, e está lá cheio de CD da Cristo Vive, né? E a pessoa põe lá o CD e escuta. No trajeto para ir buscar as crianças, para ir trabalhar, né, papá. Depois cuida de pôr direitinho lá no lugar que está, mas alguns esquecem. E Deus deixa acontecer para que as pessoas tenham um sinal de que, olha, Deus está trabalhando de alguma forma. Mas por que as pessoas fazem isso? As pessoas estão querendo respostas, querendo soluções. As pessoas querem Deus. As pessoas não querem o que aparece para elas como sendo o retrato do crente hoje. Isso elas não querem. Mas se você entender que as pessoas que estão à sua volta estão numa grande expectativa, esperando ver o que vai sair da sua boca na hora da dificuldade, qual vai ser sua atitude quando você volta para casa e tem uma notícia, uma adversidade, uma dificuldade naqueles dias, naquela semana? Se você entender, você vai pensar melhor no que vai se falar daqui para frente, como você vai se posicionar diante de certos fatos, como você vai tratar as pessoas, porque as pessoas estão querendo ver. As pessoas estão de olho em você, no que você faz, como você vai reagir, o que é que você vai dizer, qual é o seu comportamento. E talvez você diga, mas bispa,
Vai ser isso aqui o resto da minha vida? Vai. Nós somos luz do mundo. E quem está em trevas espera o quê? Ver em nós essa luz. Não nas próprias trevas, porque eles não têm luz. A luz está em você. A luz está em você. Mas a vida inteira vão esperar que eu mostre alguma coisa. Deus escolheu você. Você é luz nesse mundo. Você é o farol que brilha à noite. Você é a ponte sobre as águas. Você é a flecha. Só você acerta o alvo. Só você acerta o alvo. Hã? Paulo disse a Timóteo que aqueles que decidem viver piedosamente serão perseguidos. Aqueles que decidem viver piedosamente, da forma que Cristo viveu e nos ensina a viver, serão perseguidos. Então, amado, não tem jeito. Não tem como a gente entrar numa redoma de vidro, sabe? Viver nesta terra, todo mundo ali, sabe? Enclausurado, fechadinho. Não, nós estamos aí mesmo, no mundo, mas nós não somos do mundo e maior é aquele que está em nós do que aquele que está neste mundo. Então eu tenho que me ver sempre além das circunstâncias e além dos problemas. Eu estou acima, porque aquele que eu sirvo é maior. Amém? Amém. O problema, amados, está na nossa vida. Muitas vezes aparece na nossa frente. Mas se você se vê além desses problemas, você já se vê lá na frente com a solução desses problemas. Você está entendendo? Não fica ali, o problema. Não, amado. Olhe para frente, se veja depois do problema. Se você se vir depois do problema, você já se vê com a solução nas suas mãos. Você já vê aquilo como caso passado. Diga graças a Deus. João 10:10 diz, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Olha Jesus dizendo, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então ter Jesus é ter vida em abundância. Ter Jesus é ter paz, é ter alegria. E não ter uma alegria de momento, porque alegria de momento você sabe que passa. O mundo tem alegrias de momento. Aliás, tem excitações, alegria só Jesus dá. Nós não precisamos, né, amados, de um batuque, de uma cerveja, de um chopp para a gente ficar eufórico, sentir felicidade. Nós não precisamos disso. Dentro do nosso peito bate um coração apaixonado por Jesus. Nós amamos a Jesus Cristo, Ele é o Senhor da nossa vida. Então, atitudes positivas significa você ter uma vida positiva. Atitudes vitoriosas levam a uma vida vitoriosa. Atitudes de coragem levam a uma vida de grandes conquistas. Atitudes de confiança levam a uma vida recompensada por Deus. Vamos voltar lá a Hebreus 10:35. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Abandonar a confiança em Deus pode ser um passo fatal na nossa vida. Principalmente para aquelas pessoas que já são salvas, santas, escolhidas, predestinadas, já têm a manifestação do Espírito como um selo na sua vida. Estas pessoas, se estão passando por alguma dificuldade, se estão passando por um momento crítico na vida, não abandone a confiança em Deus, porque isto é fatal. Amém? Confie em Deus. Bom, então, como é que se abandona a confiança em Deus? Primeiro lugar, quando você para de usar a fé. Segundo lugar, quando você deixa de ter coragem, ousadia e ir em frente. Então, meu amado, quando você acha que confiar em Deus não vale mais a pena, não está dando certo esse negócio de palavra, de oração, de ir à igreja, né? Quando você acha que isso não lhe garante nada, isso é mal. Paulo disse, não abandone. Não abandone a sua confiança em Deus. Você vai até o fim e você vai fazer o que você se propôs a fazer. O que você se propôs a fazer, você vai acreditar que você pode, você vai lutar. Não se deixe enganar pelas mentiras, não se desvie, porque senão você estagna na vida. E Deus não tem estagnação para nenhum de nós. Amém? Olha o que diz Deuteronômio 28:14. Não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, nem para a esquerda, nem para a direita, seguindo outros deuses para os servires. Então,
não é para se desviar, não é para olhar para a direita, não é para olhar para a esquerda, não é para olhar para o outro, do jeito que aconteceu na vida do outro. Você é exclusivo de Deus. Fique firme na palavra que Deus está lhe entregando. Hebreus 4,16. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então, como é que a gente chega para Deus? Confiadamente. Tem que ter confiança. Confie em Deus. Se Deus fala, Deus faz. Se Deus deixou 7.000 promessas, essas promessas são suas. Amém? Hebreus 10, 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Temos o quê? Intrepidez. Você precisa ser uma pessoa corajosa, uma pessoa ousada na fé, uma pessoa intrépida. Você tem que ter esta confiança. A provisão de Deus para a sua vida é total, é perfeita, é eficaz. Mas a desconfiança, a timidez, sabe? Anulam estes benefícios da nossa fé. Então, nada é alcançado sem constância. Nada é alcançado sem persistência, sem confiança em Deus. Por isso é que nós vimos lá em Hebreus 10:35 que ele termina o versículo dizendo: a sua confiança tem grande galardão. Não abandone a sua confiança. Amado, estou aqui para lhe dizer que não é inútil você confiar em Deus. Não é inútil você vir ao culto na quinta-feira. Não é inútil você participar das noites de oração e confissão. Não é inútil você vir aqui aos estudos bíblicos, aprender, crescer na graça e no conhecimento. Não é inútil ter comunhão com os santos. Não é inútil participar dos grupos de intercessão. Não é inútil confiar em Deus. Não abandone a vida da fé. Não abandone a sua confiança. Há grande galardão, há grande recompensa já preparada para você. Mas é porque o inimigo veio para matar, roubar e destruir, e ele não quer que você pegue este galardão. Ele não quer que você reine em vida. Então ele fica ali lhe soprando frases, ideias, sugestões, para que você abandone a sua confiança. Mas lembre-se, Deus lhe retribui, Deus faz justiça na sua vida, Deus lhe recompensa, Deus tem provisão total para você. O salário do pecado o que é? A morte. E o salário da confiança? O milagre. Quem confia sempre vê o poder de Deus manifestado. 1 Coríntios 3,14. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se permanecer a obra. Que obra? A confiança, se permanecer a intrepidez, a coragem, a ousadia, a fé. Diz que essa pessoa vai receber galardão. E aí a coroa vem da parte de Deus. O prêmio vem da parte de Deus. 2 Timóteo 4:8. Já agora a coroa da justiça me está guardada, aleluia, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Eu creio que quem ama a vinda de Cristo é o povo da Cristo vive. Eu creio que você está aí esperando e crendo. Esta é a nossa esperança. E Deus tem uma coroa de justiça preparada para você. Então saiba, o principal não é o início das coisas. O principal é do meio para o fim. Começar, muita gente começa. A gente fala aqui, não adie, não procrastine. Esse ano, vamos estudar, vá procurar um cursinho, vá se matricular, retome os estudos, vá fazer isso. Vá. Tem muita gente, ai, amém, a palavra falou comigo, esse ano eu vou começar. E começa. E aí vem a dificuldade. E aí tem que estudar, e aí tem prova, e aí tem perseguição do professor, e aí o dinheiro fica escasso, e aí a mensalidade, e depois juntaram duas, e aí, ai, não sei, agora tenho que escolher, e agora tá pesado, e agora tá puxado. Ah, vou desistir. Vocês já viram quantas pessoas começam uma coisa e quantas terminam? A própria estatística do povo brasileiro, de quantos ingressam na escola e quantos saem da escola. Vocês já viram a porcentagem? De 100 crianças que entram na escola, na primeira série, quantas terminam? Você sabe quantas terminam? Quantas terminam o primeiro ciclo, o ensino fundamental? Vocês sabem quantas terminam dessas 100? As estatísticas dizem que 5. É triste, não é? Eu falei ensino fundamental, não, é o ensino
médio, que faz tudo completo? 5. Por quê? Tem muitos problemas no meio do caminho. Mas a gente tem realidades. Você já viu aquelas pessoas que dizem, vamos todos fazer esse curso? Vamos, pastor Maurício, vamos. Vamos. Aí todo mundo vai. Tem 10 ali, vamos lá, 10. 1 mês, 2, primeiro semestre já tem 5. Segundo semestre tem 2. Se não tiver 1. Às vezes, quem sabe, nenhum. Então, o começo, às vezes, é o mais fácil. É aquela arrancada, é aquela euforia, aquele entusiasmo. Mas do meio para o final, amados, é o mais difícil. Você está compreendendo? Agora, Deus quer que você chegue no final de tudo. Por isso que o tema da mensagem de hoje é lutar até o quê? Parar no meio. Não, lutar até vencer. Lógico. Então, o negócio não é o início. O negócio é o meio e o final da história. Mas, para começar, Deus ajuda. E depois, bispa, Deus continua ajudando? Continua. No meio, no depois, para o final, quando as coisas ficam mais difíceis, Deus é a tua capacidade e a tua suficiência. Então veja, Hebreus 10:35. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Olha que bênção. Grande galardão tem a minha confiança. Diz que se eu persevero, se eu faço a vontade de Deus, eu alcanço a promessa. Quantos aqui, amados, querem alcançar a promessa de Deus? Você quer alcançar a promessa de Deus? Então você tem que lutar até vencer. Diga, lutar até vencer. Mais forte, lutar até vencer. Até cruzar a linha final. Eu não posso receber um troféu de uma corrida no meio do caminho, quando eu começo. Você já imaginou? Nós temos aqui os corredores de rua, né? Da São Silvestre, os bispos, os pastores, os irmãos que correm. A gente sempre vem aqui, eles trazem a medalha. Você já imaginou se de repente o bispo Rai chegasse ali no início da corrida, né? Corrisse um pouquinho e dissesse assim, eu vou lá na mesa da organização, lá, o seguinte, eu quero o meu troféu, minha medalha. Mas a medalha lá no fim, eu quero aqui, eu já comecei. Paguei inscrição e tudo, quero a medalha. Você pagou? Problema seu, vai correr, cara. Vai correr. A medalha é dada lá na linha de chegada, não aqui. Você está compreendendo? Nós não podemos exigir vitórias, nós não podemos exigir o galardão quando a gente começa alguma coisa. Tem uma carreira para percorrer, tem uma estrada. É verdade ou não é? Tem irmãos que dizem, eu desisti no meio da corrida. Chega aqui, cadê a medalha? Não tem. Lógico. Cansou, desistiu, veio a circunstância adversa, mas não tem medalha. Louvamos o esforço do irmão, mas não tem medalha. O bispo fez aquela maratona há 3 anos, né, bispo? Meia maratona. E foi lá, pego pelo carro. O que era aquele carro? Não queria falar esse nome. O sucatão passou e pegou o bispo. E mais outros corredores. Por quê? Porque o tempo para terminar não seria suficiente. Até a CET abrir o trânsito e tudo mais, não ia dar para eles completarem. Pagaram tudo mais, o sucatão passou, foi embora, não cruzou, estava cheio, eu já sei. O que foi? Estava cheio de queniano, ele quer que eu fale isso, estava cheio de queniano no sucatão. Ô dó. Ô dó. Mas chegou aqui, tinha um irmão com a medalha, né? Onde que está o irmão, aquele que é um velocista? O irmão Gastão, né? Está gastando toda a rua para eles lá. O irmão Gastão aqui com a medalha. Aí o bispo falou, eu também corri, só que o sucatão passou. Me pegou. Não pode exigir, não pode. Então muitas vezes nós batemos o pé. Senhor, como é que é? E o galardão prometido? Luta! Até o fim, é lutar até o fim. No meio, você sabe que tem a suficiência de Deus, tem provisão de Deus, sim, mas a vitória total é lá no fim, amém? Agora, tem um final para a gente chegar, e tem uma coroa preparada para quem chega no final. Muito bem, eu quero que eu vou terminar aqui, o nosso tempo já deu. Mateus 10:22, por favor, Sérgio, diz assim, sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até ao fim,
esse será salvo. Será que aqui é salvação eterna do inferno? Não, nós já somos salvos. Perseverar até que fim? De cada situação, amado. O Senhor está dizendo, quem perseverar até o fim, vai colher o que semeou. Vai ser curado, vai ser liberto, vai ver a família na igreja, vai ser restituído, vai ser prosperado, vai ver os seus sonhos realizados. Amados, eu termino dizendo que a confiança em Deus se cultiva através de atitudes de fé. Amém. E como é que eu cultivo a minha confiança? Através de atitudes de fé, boas atitudes positivas, palavreado em linha com a Bíblia, mente alinhada com a mente de Cristo, sabe? A minha vida sendo aquilo que Deus espera que eu seja. Então, busque, utilize os seus dons, se esforce na direção da perfeição moral, se esforce na direção da perfeição do seu caráter. Busque lá as coisas do alto, amado de Deus, amada do Senhor. Vá produzir frutos do Espírito na sua vida. Os frutos do Espírito estão à sua disposição. Deixe que eles se manifestem. Se você não sabe quais são, depois você vai para casa e vai olhar lá em Gálatas capítulo 5. E você vai saber que o fruto do Espírito é amor, paz, alegria, longanimidade, mansidão, fidelidade, bondade, domínio próprio. Isso já está na sua vida. Agora viva isso, porque o mundo está assim esperando ver se na hora do desespero você faz igual ele faz. Vida! Amado, você não vai fazer isso. Você tem domínio próprio, paz, amor, alegria. Você tem Jesus que tem provisão para a tua alma nessa hora difícil, para o teu corpo. E você vai dizer, eu sei em quem eu tenho crido. Deus está no controle, Deus está no controle. É uma carreira. Você não entende nada, é uma carreira. Vocês não sabem de nada, é uma carreira. Ah, mas você está... É muito problema. É o meio do caminho. Eu já comecei, eu vou até o fim. Desse caminho eu não desisto. Eu não olho para a direita, eu não olho para a esquerda. Eu esqueci o meu passado. Eu sou um conquistador. Eu sou invencível. Eu vou adiante. Deus está nisso. Deus tem um plano de vitória para a minha vida. Você é louco? Eu sou da fé. Ah, mas eu penso que você ficou todo. O que você pensa não me interessa. Me interessa o que Deus pensa de mim. Eu sei aonde eu vou chegar. Eu sei o que eu vou conquistar. Sabe o que falta ao povo de Deus? Além de tantas coisas, conhecimento, lógico. Mas um detalhe importante que faz grande diferença é assumir aquilo que crê. É falar mesmo. Eu tenho ouvido, amados, tanto absurdo aí fora do mundo, de pessoas. Você liga o rádio, um pouquinho que você ouve o rádio. Ai, meu Deus. Jesus amado, quanto absurdo na rádio. Eu não estou falando só do meio evangélico, eu estou falando de político, eu estou falando de jornalista, eu estou falando de todo mundo. Socialistas, eu estou falando de socialites, eu estou falando de entendidos, enfim, terapeutas, médicos. As pessoas vão falando cada coisa. Outro dia, amados, eu assisti aquele programa do Jô. Eu não vou dizer o dia para não expor as pessoas. Falei, quem sabe vem um convidado, alguém fale alguma coisa, pelo amor de Deus. Gente, cada um que apareceu ali era pior que o outro. Eu disse, tá ruim a coisa na televisão. Será que falta gente? Será que falta conteúdo? Eu olhei para minha filha, eu olhei para a Renata e falei, sou eu que estou muito exigente, estou em outro planeta. O que o senhor está falando? Ela disse, não sei, tudo doido. E o entrevistador está doido igual ele, mas o negócio não se entendia nada. E a plateia, quando aparecia... E rindo nada. Realmente não tem opção. Amados, o mundo não tem nada para falar, não tem ação, não tem atitude. É qualquer coisa, é lixo entrando nas casas das pessoas e produzindo nas pessoas lixo mental, lixo de atitude. Nós temos, amados, a preciosidade mental de Cristo em nós. Nós temos atitudes divinas na nossa vida. O mundo está gemendo, está numa expectativa tremenda para saber onde é que estão, afinal de contas,
esses verdadeiros filhos de Deus. Eu posso dizer que aqui na Cristo Vive, o mundo tem encontrado verdadeiros filhos de Deus. Então, não se atemorize, porque as circunstâncias vêm, muitas vezes, é um plano de Deus para que alguém conheça o cristianismo, conheça Jesus através da sua vida. Você diz, mas por que eu estou passando com isso? Porque tem gente de olho em você, e a tua atitude, a tua fé é que vai manifestar a fé naquela vida, amado, que vai dispor pessoas para dizer, não, peraí, eu quero enfrentar do mesmo jeito que ele enfrenta. Eu quero ter essa reação como ele tem. Eu quero falar desse jeito que essa mulher fala. Eu ouvi um testemunho, eu vou encerrar com isso, lindíssimo ontem. No fim do culto, a Diágma que contou isso ontem. No fim do culto, de domingo, terminou o culto aqui, nós pusemos no telão uns minutos com um DVD de um acontecimento no Rio de Janeiro. Não sei quantos estão aqui hoje que assistiram. Se você não assistiu, deveria encomendar esse CD e assistir em casa. Nós vimos, eu chorei de novo, mas já tinha visto, já tinha estado lá. Enfim, aquela coisa de entender Deus, o poder de Deus, o momento de Deus. Só que ontem a Agma disse que ela trouxe algumas pessoas convidadas aqui no domingo. E quando ela foi embora, aquelas pessoas tinham assistido aquilo. E uma dessas pessoas disse, que coisa maravilhosa. O que é aquilo? Eu também quero falar naquela língua. Eu também quero aquilo para a minha vida. E a pessoa saiu falando em línguas daqui, amados. Eu também quero, porque ela viu alguém. Alguém mostrou para ela o que é fé, o que é manifestação de Deus, o poder sobrenatural de Deus. Eu não sei, ela falou aqui, ou falou no ônibus ou em casa. Eu não sei, Agma, onde que aquela mulher falou em línguas? Em casa, onde ela está? Está aqui, amém, está ali. Então assim, eu quero. Amados, se nós tivermos essa disposição, eu quero mostrar ao mundo que eu sou filho de Deus. Mas mostrar não do jeito que a sociedade já mostrou até hoje, porque até hoje ninguém está conhecendo os verdadeiros filhos de Deus. Mostrar da forma legítima. E a forma legítima é a forma da fé e da confiança em Deus. Não importa o que você esteja passando. Está cooperando para o seu bem, mas está cooperando para o bem de outras pessoas que estão olhando a sua atitude nesta hora. Por isso é importante você pensar no seu testemunho e olhar na frente e se ver lá na frente vitorioso sobre todas as coisas. Que assim seja na sua vida, assim disse o Senhor. Aleluia! Vamos ficar de pé. Bispo Raio vem dar a bênção final. Amanhã é sexta-feira, tem sábado, tem domingo, tem feriado aí pela frente. Pense nisso. Você pode pensar, imagina, ninguém repara em mim. Eu te digo, imagina. Todo mundo está reparando em você. E mais do que reparar, esperando ver Deus na sua vida. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, graças te damos, ó Deus, por esta noite. Obrigado, Jesus, por essa palavra, Jesus, que nós sabemos, não temos nenhuma dúvida, veio diretamente do teu coração, Jesus, para consolar, para estimular e para entusiasmar a vida dos seus eleitos. Ó Deus, ouvimos a tua palavra, Jesus, nessa noite, sabemos, ó Pai, o quão importantes são as nossas atitudes, ó Deus, diante do mundo, ó Pai, que geme para conhecer, ó Pai, os verdadeiros filhos de Deus. E nós temos, ó Deus, que exalar o teu bom perfume em todas as nossas atitudes, ó Deus. Aquilo que nós temos é precioso, ó Pai. Aquele que está em nós é maior. E que nós possamos valorizar cada vez mais, Jesus, a obra grandiosa que tu fizeste em nosso coração. Por isso, Jesus, nós humildemente declaramos, ó Pai, que essa palavra, que mais uma vez foi exposta, Jesus, fez e fará morada em nossos corações. Ó Deus, fez com que nós repensássemos as nossas vidas de cristãos, ó Pai, para saber que nós devemos testemunhar, porque o testemunho é eficaz, ó Deus. Não adianta nós conhecermos, ó Deus, como foi dito, apenas a Bíblia de cor e salteado, ó Deus. Nós temos que sim
evidenciar aquilo que nós conhecemos, ó Deus, na nossa vida prática, Jesus. Nós temos que dar testemunho daquilo que Tu fizeste na vida de todos nós. Por isso, ó Deus, nós declaramos que esta noite, ó Pai, foi uma noite tranquila, foi mais uma noite de paz, em que o nosso espírito foi alimentado, Jesus, com essa divina e maravilhosa palavra, e por isso nós saímos desse lugar, saímos desse santuário, Jesus, com o nosso coração alimentado, com o nosso espírito preenchido, ó Deus, com essa palavra que grandes benefícios tem trazido à vida de todos nós. Por isso nós declaramos que o amor de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e as mentes daqueles que estão em Cristo Jesus. E aqueles que receberam com fé a palavra desta noite, digam amém e amém. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Aleluia. Vamos louvar a Deus, encerrando. Glória a Deus. Se alguém precisar sair, o bispo agora sim já deu a bênção. Você pode, se precisar, sair. Se você puder, mais um louvor para que nós saiamos daqui embalados neste som que chega ao trono da graça do Pai. E que a sua boca seja sempre isso. Não só nos cultos, mas por onde você andar. Amém? Amém. E não desista. Lute até a vitória. Amém. Aquele que está em você é maior. Teu amor me faz
Aleluia! Glória a Deus! Deus seja louvado, agora e eternamente. Não desplugue. Lute até a vitória. Deus é contigo. Ele fez mais que vencedor em Cristo Jesus. Boa noite a todos. Até sábado e até domingo, em nome de Jesus.